Bom dia, turma, tudo bem? Hoje é aula de matemática, vamos ver um pouquinho sobre o segmento da reta e polígonos. Páginas 45, 46, 47, 48 do livro de matemática, APES. Vamos então ao segmento de reta. Observe os três caminhos que o rato tem para chegar ao queijo, cada um tem uma cor. Olha só, nós podemos perceber aqui que tem três caminhos. Temos esse caminho aqui, temos esse outro do meio e temos esse outro do lado aqui, tá? Então, observamos o caminho. Lembre-se do que você estudou no ano passado e responda. Qual desses caminhos está representando um segmento de reta? Então, o que significa uma reta, gente? Qual o melhor caminho entre dois pontos? Nós temos o ponto A e temos o ponto B. Entre esse ponto aqui e esse ponto, que é o ponto do queijo. Qual é o melhor caminho? Então, essa é a noção básica da reta. Então vamos lá. Chamamos de segmento de reta a figura que indica o caminho mais curto que une dois pontos. No exemplo ao lado, os pontos A e B são as extremidades do segmento da reta traçado. O menor caminho, o caminho mais curto entre dois pontos, é um segmento de reta, tá vendo? Eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Digamos que eu estou saindo daqui, da região central, e estou indo para Brasilândia. Olha só. Ou qualquer outro bairro de São Paulo. E aí eu tenho vários caminhos a percorrer. Só que se eu pegar um determinado caminho, ou seja, uma reta, eu vou chegar mais rápido. Porque uma reta, ela é o menor caminho entre dois pontos. Tá? Uma linha reta é o menor caminho que você tem para chegar de um ponto A a um ponto B. Representamos esse segmento de reta assim, AB ou BA. Ó. A maiúsculo, B maiúsculo, para a gente representar o segmento de reta. Eu posso tanto ir de A a B, quanto vir de B para A. Ó. AB, segmento de reta, BA, segmento de reta. 2. Agora observe os pontos E, P, H e M e traça os segmentos da reta EM e PH usando uma régua. Vocês vão traçar aí o segmento de reta do ponto E para o ponto M e do ponto P para o ponto H. 3. Assinale com um X o quadrinho de cada figura, que é um segmento de reta, e escreva como ele é representado. Nesse exercício aqui, vocês vão escrever quais desses que possuem um segmento de reta. Se tiver um segmento de reta, você vai colocar um X aqui, ó. Se aqui for um segmento de reta, você vai colocar um X aqui. Se não for, não coloca nada, tá? E depois vocês vão representar como aqui, ó. Como foi representado aqui em cima, tá vendo, ó? Não é um segmento de reta AB, ó. AB ou BA, tá? Então aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão representar. Só um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo, né? Fica mais fácil. RH, tá vendo? RH. Então, RH, sinalzinho de reta em cima. Ou HR, sinalzinho de reta em cima. Tá bom? E aqui, será que é o segmento de reta? E aqui? Tá? Então, analisem cada um desses. Verifica quais que são os segmentos de reta. E vocês colocam como se escreve aqui embaixo. Outra coisa, depois que a gente terminar de fazer isso aí, tem alguns aqui que não são segmento de reta. Então, os que não são, a gente vai pegar uma régua e vamos traçar o menor caminho entre os dois pontos, ou seja, vamos traçar uma reta. Continuando aqui, página 46 agora. Explorar e descobrir. Atividade em dupla. Essa atividade aqui é uma atividade que precisa de barbante. Mas caso vocês não tenham barbante, não tem problema. Tá? Façam no caderno mesmo, sem problema nenhum. Vamos lá. Então, vocês vão colocar 4 pedaços de barbantes em uma folha de papel sulfite, seguindo as instruções. 3 dos barbantes devem dar ideia de segmentos de reta representados por AB, CD e EF. EF deve ter 9 centímetros de medida de comprimento. O quarto barbante não deve dar a ideia de segmento de reta. No final, mostre os trabalhos para outras duplas e veja o que elas fizeram. Tá? Então, vocês vão fazer com barbante uma reta que tenha 9 centímetros. Do ponto E ao ponto F. Do ponto A ao ponto B, vocês vão fazer uma outra reta. Aí vocês vão determinar o tamanho dessa outra reta. E C e D também outra reta. Só que a E e F tem que ter 9 centímetros. E o quarto barbante, ou seja, esse último barbante, ele não precisa ter a ideia de uma reta. Então vocês podem colar ele todo torto, tudo bem? Que não vai ter problema nenhum. Tá? Então, se não tiver barbante, gente, não se preocupa. Faz no caderno, de preferência caderno de desenho, que fica melhor para fazer.
Não se preocupe quanto à ideia de ter o barbante ou não. Seria interessante que tivesse barbante? Seria. Mas se não tiver, a gente vai utilizando outros meios. Vocês podem utilizar também macarrão. Vocês podem utilizar, por exemplo, linha de costura. Ou não usar nada disso, simplesmente pegar e fazer o desenho no caderno mesmo, que vai ser válido do mesmo jeito. A gente usa o que nós temos disponível no momento. Ok? É assim que funciona. 4. Quantos segmentos de reta há em cada figura? A gente já aprendeu o que é o segmento de reta, né? Que são essas retas aqui, ó, que lembram o menor caminho entre dois pontos. Então, o menor caminho entre dois pontos, nós temos uma reta, certo? E algumas figuras aqui têm vários segmentos de reta, enquanto algumas figuras têm um número menor. Então, vamos contar, ó, por exemplo, vamos contar isso aqui, que está mais fácil aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 segmentos de reta, certo? Então, vou colocar aqui, ó, 4 segmentos de reta. E aqui, quanto eu tenho? Vou colocar aqui. E aqui? E assim por diante, tá bom? Conte cada um dos segmentos de reta. Lembrando que o primeiro aqui, o modelo, ele está especificado, ó, os pontos. Os outros não está especificado, mas não tem problema. Se quiser fazer um pontinho para você se localizar, também pode fazer, sem problema. 5. Nesses poliedros, cada segmento de reta que aparece traçado é uma aresta. Registre quantas arestas há em cada poliedro e escreva como os segmentos de reta do item C são representados. Gente, só um detalhe. Se chama poliedro. A gente pode perceber aqui que tem vários segmentos de retas. E cada segmento de reta desse aqui significa que é uma aresta, como eu mostrei nas aulas anteriores, né? Então, cada reta dessa aqui é uma aresta, tá bom? Então, vamos fazer o que aqui? Nós vamos contar cada uma dessas arestas, tá? Por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E depois, terminou? Não. Embaixo, 5, 6, 7, 8. Já falei bastante. Então, agora vocês vão contar e vão colocar aqui a quantidade de segmentos, quantidade de arestas. Então, aqui contar as arestas e colocar aqui embaixo quantas tem. E aqui na C, a gente vai ter que, além de contar as arestas, também representar quantos segmentos de retas tem. Por exemplo, ó, para o ponto A ao ponto B. Então, AB, segmento de reta. E depois, do B ao A é outro segmento? É. Do A ao C é um segmento? É. Do C ao A é outro? Sim. Do B ao C é um segmento? Sim. Do C a B é outro? Então, vocês vão escrever aqui todos os segmentos de retas possíveis. Tá bom? Bem simples mesmo. Só prestem atenção em cada uma das letras que estão aqui, para vocês poderem realizar os segmentos de retas necessários aqui embaixo. Vamos falar agora um pouquinho sobre polígono. A moldura do quadro dá a ideia de um contorno que é um polígono, tá vendo? Então, a gente acabou de falar agora sobre os contornos, sobre as retas. E agora vamos falar sobre os polígonos. O polígono são a junção dessas retas. Então, essas retas, elas formam o polígono. Vocês perceberam que tudo é relacionado, né? Quando a gente viu as figuras geométricas, quando a gente viu as retas, né? Quando a gente viu os contornos, estamos vendo os contornos agora. Então, tudo isso são ideias que fazem parte da geometria. Tudo isso tem total relação uma com a outra. Nós temos aqui, no caso, o polígono. E aí nós temos aqui uma moldura. Tá vendo essa moldura aqui? Ela dá a ideia de um contorno que é um polígono. Então, o polígono, o que, que ele é? Ele é um contorno. Ele não chega a ser um sólido geométrico. Porque o sólido geométrico tem que ter o quê? Largura, comprimento, altura, volume. Então, o sólido geométrico já é essa versão do polígono, só que expandida. Então, nós temos aqui o polígono, certo? Então, o polígono, vamos voltando ao que é a ideia do polígono? O polígono, ele é formado pelos contornos, ou seja, pelas retas. Ó, o bambolê dá a ideia de um contorno que não é um polígono. Então, aqui nós temos um contorno, que é um círculo, uma circunferência. Então, aqui nós não temos um polígono, porque o polígono, para ser polígono, tem que ter o quê? Um contorno formado por retas. 1. Atividade oral em grupo, toda a turma. Você já viu os polígonos nos anos anteriores. Converse com os colegas e procurem se lembrar. Quando um contorno de região plana é chamado de polígono. Então, essa é uma atividade oral, tá? Como a gente está afastado e tudo mais. É só para a gente relembrar, então, o que é um polígono. O polígono, então, ele é formado
por essas retas. Então, esses segmentos de retas é o que formam os polígonos. Então, vamos dar continuidade agora aqui. No caso, falando então mais um pouquinho sobre o que é o polígono. Na 2. 2. Identifique e assinale os contornos que são polígonos. Lembrando da ideia do polígono. Tem que ter retas. Se não tiver retas, não pode ser um polígono. É outra coisa, mas não é um polígono. Então nós temos aqui várias figuras. E nessas figuras aqui vocês vão colocar um X naquelas que forem polígonos. Nas que não forem, vocês vão deixar em branco. Tá bom? Tem que ter retas, tem que ter contornos. Senão ela não é chamada de polígono. 3. Você já estudou também que todo polígono tem lados e vértices. E que os polígonos recebem nomes de acordo com o número de lados deles. Vamos recordar? Complete o quadro. Então, olha só. O polígono, ele possui lado, que são essas retas, né? E possui também as vértices. As vértices são os encontros entre as retas, tá vendo? Esses pontos de encontro, tá vendo? Então, essa reta aqui se encontrou com essa, e aqui nós temos uma vértice. E aqui embaixo, essa atividade é bem objetiva, né? Nós temos aqui um polígono, tudo isso aqui é polígono, tá vendo? Nós temos aqui, por exemplo, um polígono com 3 lados. Ó. 1, 2, 3 lados. O triângulo tem 3 lados. E tem também 3 vértices, ó. 1, 2, 3 vértices. E qual que é o nome desse polígono? Vocês vão colocar aqui o nome desse polígono, que vocês já sabem qual que é, né? E aqui, gente, vamos também, aqui já está estipulado quantidade de lados e vértices, tá? Então aqui é somente para colocar o nome do polígono. Então aqui tem 4 lados, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, aqui tem 6 lados. Qual que é o polígono que tem 5 lados? Se vocês não conseguirem lembrar agora de cabeça, entra na internet e pesquisa polígono que possui 5 lados, 6 lados, que rapidamente vai chegar o resultado para vocês também. 4. Pesquisa. Faça uma pesquisa e descubra o nome dos polígonos de acordo com o número de lados. Exatamente, vamos pesquisar o nome desses polígonos aqui. O polígono que possui 7 lados, 10, 8, 20 ou 9. Então faça uma pesquisa aí, utilizem a internet, utilizem os meios de pesquisa aí e rapidamente vão chegar aí o resultado. Vamos lá, 5. 4 pessoas se encontram e todas se cumprimentam com um aperto de mãos. Qual que é o total de comprimentos? Você já conhece esse problema? Ele pode ser resolvido com o auxílio da geometria. Dica: as pessoas podem ser representadas pelos vértices de um quadrado e cada aperto de mãos pode ser representado por um segmento de reta. Faça um desenho e confira a resposta dada. Então eu vou fazer aqui bem um desenho para a gente poder se localizar. Ó. Primeiro, ele falou que nós podemos representar isso através de um quadrado, tá? E as vértices do quadrado são as pessoas, ou seja, 4 pessoas. 1, 2, 3, 4 pessoas. E o segmento de reta é a quantidade de apertos. Então eu vou desenhar aqui para a gente se localizar. Então vamos lá, é um quadrado, né? Então vamos desenhar aqui um quadrado. Não está bem caprichado, porque não dá, né? Infelizmente, tem as limitações aqui. Então, cada vértice é uma pessoa. Ó. Temos 1, 2, 3, 4 vértices. 1, 2, 3, 4 pessoas. E o segmento de reta é o número de apertos. Nós temos então 1, 2, 3, 4. E aqui dentro, será que tem segmento de reta também? Tem também, ó. Desse ponto a esse ponto é um segmento de reta. E desse para esse é outro segmento de reta. Então, gente, quantos apertos será que é? Então, faça o desenho para vocês descobrirem aí. Continuando, 6. Atividade oral em grupo, toda a turma. No ano anterior, você viu que é uma região poligonal. Analise as regiões planas abaixo para se lembrar. Troque ideia com os colegas, desenhe mais um exemplo para cada caso e depois escreva o que é uma região poligonal. Aí nós temos aqui regiões poligonais e nós temos também regiões que não são poligonais. Bom, basicamente é isso, gente. A gente já viu lá em cima que para ser um polígono tem que ter segmento de reta. Se não tiver segmento de reta, não pode ser um polígono. Pode ser qualquer outra coisa menos um polígono. Tá bom? Aqui nós temos outros exemplos aqui de regiões que não são poligonais, tá vendo? Então aqui não são poligonais. Ó.
Então, vejam bem. Relembrando aquilo que nós falamos lá em cima, vocês vão explicar aqui embaixo para mim o que é uma região poligonal. Relembrando o que eu acabei de falar quase agora, enfim, relembrando tudo isso que a gente tem visto. Então, coloca aqui embaixo o que vocês acham que é uma região poligonal. Tá bem objetivo, hein? E é isso, gente. Até a próxima aula. Até mais.